Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Como você tem cuidado do seu coração, hein? Como você tem enfrentado os seus dilemas, os seus problemas, as provações que advêm sobre você? Como você tem lidado com a ansiedade? Aliás, com as questões emocionais que circundam a sua vida. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 9. Filipenses 4, 1 a 9. Diz a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, palavras de Paulo, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor se importa com a nossa vida, o Senhor ama-nos mais do que tudo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina dia após dia. O Senhor nos molda, o Senhor nos corrige, o Senhor nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca se cansa de nós. Então, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor traga a Tua palavra ao nosso coração. E dentro da necessidade de cada um aqui, o Senhor conhece, que o Senhor trabalhe em nós, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipo. Filipo era uma cidade importante lá do Império Romano, era uma porta de entrada para aquelas pessoas que vinham da Ásia até a Europa, e ela foi fundada pelos Trácios. Depois, no ano de 358 a.C., o pai de Alexandre o Grande, chamado de Filipe II, tomou essa região para a Macedônia, o império dele, que ele encabeçava, e deu à cidade o nome correspondente ao nome dele. A cidade, então, passou a se chamar
Filipos. No ano de 58 a.C., os romanos tomaram toda essa região, e a então cidade de Filipos passou ao domínio do Império Romano. Filipos era uma cidade que ficava no alto de uma colina, 13 quilômetros distante do mar Egeu, cercada por minas de ouro. O rei Filipe II, ele, por exemplo, na época dele, mandou cunhar várias moedas de ouro com a face dele, para serem usadas na cidade e nas circunvizinhanças. E era uma cidade também cercada de muros, tinha várias casas, habitações. Ali tinha também 3 basílicas, em que as pessoas faziam os cultos religiosos. A cidade era uma cidade politeísta, era uma cidade bastante comercial, militar também. Ali também havia uma ágora, uma praça pública, onde eles faziam julgamentos, faziam mercados, faziam reuniões, e tinha inclusive um anfiteatro romano, que está lá até hoje, dentre as ruínas da cidade. Sim, se você quiser visitar as ruínas de Filipos, você pega o avião até a Grécia. Essa é uma região hoje no nordeste da Grécia, e lá você vai conhecer o que foi a primeira cidade onde teve uma comunidade cristã na Europa. Olha que bênção. A Unesco reconheceu em 2016 a cidade de Filipos como um patrimônio mundial, dizendo que é um testemunho excepcional do início do cristianismo. Bem, Paulo chegou até a cidade no ano de 50 depois de Cristo, aproximadamente. E lá ele foi logo pregando e estabeleceu uma comunidade. A gente conhece quando lê a carta aos Filipenses. Lá ele pregou, tem vários testemunhos na Bíblia, a vários grupos de pessoas, inclusive a mulheres. E a gente se lembra bem da história de Lídia, a comerciante de púrpura, que foi uma das que recebeu a palavra de Paulo, e ela se converteu, e a família também, todos foram batizados. Inclusive depois ela abriu as portas da sua casa para Paulo e para os seus companheiros, dentre eles Lucas. Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. E então foi a essa comunidade, a essa igreja, uma igreja alegre, que Paulo escreveu a Carta da Alegria, a Carta de Filipenses. Uma carta que fala muito de regozijo, de alegria. Paulo fala em mais de um versículo: alegrai-vos no Senhor. Foi essa igreja que apoiou Paulo, e Paulo tinha muita gratidão por isso, em todo o ministério dele. Apoiou Paulo tanto com orações, quanto com auxílios vários, inclusive com contribuições. Quando Paulo estava em Tessalônica, eles mandaram uma contribuição financeira 2 vezes. Quando Paulo estava em Corinto também. Quando Paulo passou por lá, na 3ª viagem missionária, eles deram a Paulo uma contribuição para Paulo levar aos pobres da Judéia. E quando Paulo estava na prisão em Roma, eles mandaram Epafrodito, lá da igreja, para poder levar uma contribuição, mas principalmente para confortar o coração de Paulo ali naquela prisão. Então era uma igreja muito querida por Paulo, uma igreja que quando Paulo falava dela, Paulo se alegrava. E ele expressa essa alegria na carta aos Filipenses. É uma carta que também trabalha alguns problemas. Paulo fala, por exemplo, à igreja, que a igreja deveria ser mais unida, porque estavam acontecendo algumas dissensões ali dentro. E Paulo diz à igreja também para eles terem cuidado com o que vinha de fora, especialmente falsos mestres com falsas doutrinas. É na carta aos Filipenses que Paulo combate 4 ladrões da alegria. Já paramos para pensar nisso alguma vez? Pois é, no capítulo 1 de Filipenses, Paulo fala assim, não deixe que as circunstâncias roubem a sua alegria. Ele fala isso quando ele diz que ele, mesmo estando preso, ele reconhecia
que a prisão dele estava contribuindo para a expansão do Evangelho. Isso já nos faz pensar um pouco, não é? Quando a gente lembra que a gente enfrenta tantas circunstâncias difíceis na vida, né? Pensa na sua aí. Quantas coisas você já enfrentou, quantos embates, quantas adversidades. Às vezes está tudo bem, daqui a pouco vem uma notícia rompante que deixa o seu coração estraçalhado ou machucado. E Paulo nos ensina no primeiro capítulo de Filipenses a buscarmos uma alegria que é maior do que as adversidades. Uma alegria que vem do Senhor. Quando ele escreve isso, ele estava preso numa prisão fria, numa prisão escura, numa prisão gelada em todos os sentidos. Paulo fala no segundo capítulo sobre um segundo ladrão da alegria, as pessoas, os relacionamentos. Isso também é importante, não é? Você tem ainda algum relacionamento que te ofendeu, que te machucou, e isso retira ainda a sua alegria? Paulo diz, olha, sejamos unidos no mesmo amor, de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazendo por partidarismo, nada fazendo por preferenciamento, mas que a gente busque a unidade, afinal nós somos parte da mesma família, estamos no mesmo time, lutando pela mesma causa. No capítulo 3, Paulo fala sobre terceiro ladrão da alegria, ele fala sobre as coisas materiais. E aí ele diz, olha, em que você está pondo o seu coração, hein? Não ponha o seu coração nas coisas materiais, que enferrujam, que os ladrões roubam. Não faça isso, não se preocupe com as coisas terrenas, porque a nossa pátria está no céu. Tudo que a gente plantar aqui de material vai ficar. Claro, não quer dizer que nós devemos ser imprudentes, devemos ser desleixados. A gente cuida da família, a gente cuida daquilo que Deus nos põe na mão como bons dispenseiros, mas o nosso coração não deve estar ali. E por fim, capítulo 4, que é o capítulo no qual nós meditaremos agora. Paulo fala sobre o quarto ladrão da alegria, que é a ansiedade. Preciso falar disso? Tem alguém ansioso aqui? Dizem as literaturas médicas e psicológicas daí que a ansiedade, baseando-nos em estudos, é o mal do século. Se a gente olhar para o Brasil é o país campeão de ansiedade patológica no mundo, acredite. Como é que a gente lida? Pergunto de novo, com a ansiedade no dia a dia. Como é que a gente tem cuidado do nosso coração? Como é que a gente tem enfrentado as provações, os desafios, as lutas, as dores? Hoje a nossa igreja está em luto pela perda de um membro da família da Eleus e da Andréia, não é? Todos nós com o coração apertadinho. Como é que a gente lida com isso? Vamos meditar então na palavra de Deus. É interessante que no capítulo 4 de Filipenses, Paulo não fala da ansiedade em termos de definição, ele não fala de sintomas e sinais, ele não está preocupado com isso não, ele está querendo ali já trazer soluções para a nossa vida. Esse começo do capítulo 4 de Filipenses é Paulo dizendo assim, posso ajudar você a cuidar melhor do seu coração? Posso ajudar você a colocar o seu coração no prumo e no rumo certos? Então vamos aprender com Paulo. Como é que a gente lida com aquilo que é emocional, com aquilo que aflige-nos cotidianamente? Talvez você tenha coisas que ainda estão por se resolver e isso tem gerado apreensão em você. Talvez você tenha coisas lá de trás que ainda tenha te machucado. Talvez a ansiedade cotidiana tenha consumido você. Como é que a gente lida com isso? Paulo começa dando a primeira ferramenta no versículo 2, quando ele diz assim, rogo
a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Para quem não se casou ainda, são 2 nomes que podem ir para os filhos aí, Evódia e Sintique. Paulo está dizendo ali, nós temos um problema aí na igreja, eu ouvi falar. Não é um problema pequeno, porque chegou até mim. Tem 2 mulheres aí dentro, provavelmente líderes, que estão não só divergindo em algum pensamento, como tendo um conflito desgastante. Então, eu peço que isso seja resolvido na raiz. Primeira coisa, para a gente trabalhar com as nossas questões emocionais, meus irmãos, é a gente identificar a raiz daquilo que está gerando em nós sintomas, sinais, disfuncionalidade, preocupação, inquietação. Qual é a raiz? Não basta a gente cuidar dos sintomas. O que aconteceu lá atrás? Será que a raiz é orgânica? É um problema do nosso organismo, do nosso corpo? Já contei esse exemplo aqui na conferência. Minha avó, ela teve um quadro aparentemente depressivo, mas quando a gente fez exames nela, a gente notou que a vitamina B12 dela estava baixa. Então a gente repôs a vitamina B12 e o quadro dela voltou ao normal. Era uma hipovitaminose, um problema orgânico, era só orgânico, era uma questão médica. Mas será que as suas questões têm a ver com coisas lá de trás? Talvez você tenha experimentado ainda uma amargura ou uma mágoa de coisas que você sofreu lá no passado. Eu atendo muitas pessoas que ainda têm questões profundas com seus pais, com o pai, com a mãe, ou com alguém lá de trás. Às vezes, a sua história tem a ver com abuso, tem a ver com traumas, tem a ver com violência. Identifique o que aconteceu. Ou às vezes são questões do presente, são questões relacionadas, por exemplo, a problemas financeiros, ou relacionadas a questões conjugais. Nunca na história da humanidade houve tantos divórcios. Há estudos dizendo em até mais de 50% dos casais que se casam divorciam antes dos 20 anos de casados. E essa taxa não é tão significativamente menor entre os cristãos. Então, identifiquemos o que está acontecendo. Se é uma questão conjugal, a gente precisa resolver lá na raiz. Às vezes uma falta de diálogo, de qualidade entre o casal. Às vezes o casal não está sabendo resolver os seus problemas adequadamente. Às vezes existiu alguma coisa ali no casamento mais profunda que abalou o casamento. Às vezes é uma questão de o casal não conseguir se autodominar ou cumprir os seus papéis, cada um ali, e um trabalha mais sobrecarregado que o outro. Tudo precisa ser resolvido na raiz. Às vezes são questões relacionadas ao futuro que deixam o seu coração apreensivo, preocupado demais. Será que, e se? Então a gente precisa identificar na raiz, é assim que Paulo nos ensina. Às vezes é uma questão espiritual, sabe? A questão de Jó não era espiritual, não espiritual dele, espiritual em outro âmbito a gente lê lá. A questão de Jó era um luto por ter perdido os 10 filhos de uma vez. Mas a questão de Davi era espiritual. Tanto que quando ele é confrontado pelo profeta, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim. Quando identificada a raiz do problema, depois tratada, então, Davi teve alívio, paz. Identifique a causa do que ainda tira você
do eixo, do que ainda aflige você. Segundo ponto mas tá bom, eu sei que eu tenho questões a serem resolvidas, mas eu não consigo identificá-las. Eu penso nisso, eu penso naquilo, mas parece que não está em minhas mãos. E aí que Paulo entra no 3º versículo dizendo, então, peça ajuda. Ele diz, a ti, fiel companheiro de jugo, não sabemos quem era, ele pediu ajuda de alguém ali da igreja, ajude essas 2 moças, Evódia e Sintique, para que elas, sendo auxiliadas, elas encontrem o caminho para a reconciliação. Então, sabendo disso, eles conseguiriam entrar em harmonia novamente ali no seio da igreja. Meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? O que ainda te aflige? Procure ajuda. Há profissionais de saúde mental que podem te ajudar. O pastor nosso, por exemplo, é psicólogo. Há outros aqui na igreja. Outro dia eu estava atendendo um senhor e ele me disse, doutor, eu estou tão cansado. Eu trabalho e parece que nunca me dou por satisfeito. Eu me esforço, eu me empenho, mas o pessoal da empresa não entende a minha língua, parece. Eu tenho que ficar fazendo muito mais do que é o meu trabalho. Eu tenho que fazer para um, para outro, porque eles não fazem direito. E eu fico assim, tão cansado, tão esbaforido, tão desgastado. E aí a pergunta que eu fiz a ele foi, como é que era o relacionamento seu com o seu pai? Ele olhou para mim com a cara estranha e disse, é isso mesmo que o senhor está me perguntando? Nós estamos falando de uma coisa, o senhor está falando de outra. Eu falei, não estou falando de outra. Como é que era o relacionamento seu com o seu pai? E ele disse, doutor, não quero nem falar muito do meu pai, não. Meu pai, ele nunca ligou para mim, ele nunca me abraçou, ele sempre me rejeitou. Ele só queria que eu fosse uma máquina, trabalhasse sem fim. Eu falei, está aí, Você percebe que você continua fazendo o seu melhor de forma criteriosa, muito mais do que você deveria, para tentar granjear o amor das pessoas, amor este que você não teve lá no seu pai. Você tem uma ferida de rejeição que nunca foi tratada. E ele desabou. Então, o auxílio de fora muitas vezes nos ajuda a ver coisas que de dentro, às vezes, a gente não percebe, sabe? Dei esse exemplo aqui uma vez já, sabe quando a gente está no carro e passa um outro carro de repente, e a gente, eu não vi, quase que eu bato, é que estava no meu ponto cego. Às vezes a gente precisa de alguém do nosso lado para ver aquilo que a gente não está vendo. Mas eu tenho vergonha de falar com o pastor, com a mulher do pastor. Eu tenho vergonha de abrir o meu problema, a minha questão que é tão profunda para alguém. Comece com um amigo ou uma amiga em quem você confie e que seja temente ao Senhor. A palavra de Deus diz que o conselho de um amigo é cordial. É como óleo e como perfume que alegram o coração. Comece ali, pequenininho. Vocês lembram no Getsêmani? Quem que pediu a ajuda de quem ali? Jesus pediu a ajuda dos seus amigos para orarem e vigiarem com Ele. O próprio Jesus pedindo ajuda. Sabe, meus irmãos, há coisas que são curadas por Deus, e a gente sabe que Deus é quem cura todas as coisas, não é? Há coisas que Deus cura rapidamente. Você pode dizer, não, eu não preciso de ajuda não, sabe por quê? Porque é só eu orar e Deus cura. Sim, a gente crê nisso, não crê? Quantas vezes Jesus falando às pessoas, diz, você quer ser curado? Quero, então você está curado. A tua fé te salvou, pronto. Mas vocês já perceberam que houve outras circunstâncias que não foi muito assim? Quando a gente vai em João 9, a gente vê, por exemplo, o cego de nascença, na frente de Jesus, para ser curado. Jesus não dá uma palavra para ele de cura imediata. Jesus cospe no chão,
faz um lodo, pega aquele lodo e põe nos olhos do cego. E depois fala, vai até o tanque Siloé de Siloé, lave-se e volte. Sabe o que isso nos ensina também? Que há algumas questões na nossa vida que são um processo. Às vezes, Deus nos permite que a cura venha através de um processo, porque Deus quer nos moldar ali. Deus quer nos ensinar. Deus quer trabalhar no nosso coração e recuperar áreas que estão danificadas. Então Ele não faz de imediato só pela cura ali, mas Ele vai curar muito mais além, usando aquele processo. Então procure ajuda, procuremos ajuda, nós precisamos uns dos outros. A palavra de Deus diz, aconselhai-vos mutuamente. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da nossa vida. Versículo 4, outra ferramenta importante, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Uma vez digo, alegrai-vos. Paulo fala e repete, alegrai-vos. A gente sabe, né? Cada um sabe aqui dos espinhos que carrega no sapato. Cada um sabe aqui das dificuldades do dia a dia, o que você tem que enfrentar, o que você tem que vencer, quantos leões você tem que matar todo dia. Mas a Bíblia fala a despeito disso. Não fique olhando para o vizinho, para a grama verde do outro. Simplesmente coloque-se diante de Deus e se alegre nele. Você fala, mas é difícil me alegrar. Olha a minha situação. Como é que eu vou me alegrar de uma vida dessa? Por isso que a Bíblia fala assim, não se alegre olhando para as circunstâncias. Alegrai-vos no Senhor. Alegre-se com a alegria que vem dEle. É com a alegria do Senhor que a gente vence. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força para enfrentar o dia a dia. É com a alegria do Senhor que a gente luta as batalhas da vida. Sabemos que já somos mais do que vencedores. Por pior que seja o nosso prognóstico nessa vida, meus irmãos, o nosso futuro é maravilhoso. Já pensaram nisso? Por pior. Nós temos um futuro garantido e já no presente somos filhos amados do Senhor. Tem tantas pessoas aí que têm tudo, mas não têm o principal. Nós temos. E é dele, esse manancial de tanta coisa, de graça, de misericórdia, de bondade, é que também nós vamos ter alegria. Portanto, alegrai-vos no Senhor. A gente olha para Israel e fica pensando, meu Deus, como pode? Deus ouviu as orações daquele povo que ficou cativo, escravizado por 400 anos. Aí Deus vai e tira aquele povo para dar àquele povo uma terra prometida que mana leite e mel. Olha que sonho. Agora, para chegar naquela terra, eles tinham que ir a pé. Não tinha carro, não tinha trem, não tinha submarino, não tinha avião, não tinha nada. Metrô. Eles tinham que passar pelo deserto, que era o caminho. E o povo, em vez de passar pelo deserto, louvando ao Senhor, porque o Senhor os livrara do Egito e estava os levando lá para a terra prometida, o povo começa a reclamar e passa a reclamar e reclamar e reclamar sem fim. Murmuração, queixa. A Bíblia fala que a mulher rixosa, isso vale para os homens também, é como um gotejar contínuo, murmurando, queixando. Deus mandava uma coluna de fogo para esquentá-los à noite. Deus mandava nuvens durante o dia para dar sombra a eles. Deus mandou codornizes para alimentá-los, mandou maná todo dia para alimentá-los, e quando era o sabá, eles já tinham o maná do dia anterior. Olha que Deus maravilhoso, sustentando eles naquele caminho difícil, mas Deus estava ali sustentando, e o povo de dura serviço sempre reclamando. Eita, povo de Israel, eita, povo de agora, hein? Será que nós temos sido diferentes?
Por isso Paulo diz, tira os olhos das circunstâncias e alegre-se no, outra vez digo, alegre-se no Senhor. A palavra de Deus também diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Você é uma pessoa equilibrada? Quando olham para você, elas podem dizer, olha, ele ou ela é uma pessoa equilibrada. Isso é um testemunho bonito, viu? Seja a vossa moderação ou equilíbrio conhecido de todo mundo que olha fala, puxa. Agora, convenhamos, é difícil, não é? Alguns temperamentos desfavorecem isso. Quem tem um temperamento mais sanguíneo, mais colérico, tende a sair do eixo mais facilmente. Situações da vida também podem fazer isso. Vão minando a energia e a alegria do coração, muitas vezes, a ponto de a gente sair do eixo. Mas a Bíblia fala, volte ao equilíbrio. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Sabe por quê, meus irmãos? Porque fora do equilíbrio, é um manancial de oportunidade para a gente pecar. Fora do equilíbrio, geralmente a gente se afasta de Deus. Fora do equilíbrio, a gente vai vendo a fé diminuir, desvanecer. A gente precisa caminhar. O que nos tira, o que mostra que a gente está fora do equilíbrio? Vícios, procrastinação, preguiça, hiperativismo. Tudo aquilo que nos tira de um ponto do equilíbrio tende a nos também esfriar o nosso relacionamento com Deus. Nós somos seres, eu já disse aqui uma vez, biopsicossocioespirituais. Nós temos um corpo, uma mente, nós temos uma relação social e nós temos um espírito. Nosso desafio nessa vida é colocar e andar com tudo isso equilibradamente. Mas eu não consigo, não vem falar de equilíbrio para mim, porque não está em mim, eu não consigo. Então busque ajuda. Veja o que está acontecendo, que está te tirando do equilíbrio. Busque ajuda, a começar ajuda médica. Mas a palavra de Deus nos fala uma coisa tão importante, ela diz assim, primeiro, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para a gente andar em equilíbrio, ou em domínio próprio, a gente precisa ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é isso também. Ou seja, nós precisamos nos encher do Espírito todos os dias. Como é que a gente quer andar no Espírito se a gente levanta 5 minutos antes de sair, sai esbaforido de casa, brigando com todo mundo no trânsito, porque está emperrando, chega na empresa, está atrasado, tem que fazer isso. Como é que a gente quer andar no equilíbrio desse jeito? Não faz diferença se a gente levanta de manhã mais cedo. Não faz diferença se a gente dorme mais cedo. Levanta de manhã mais cedo. Tem um tempo gostoso, saboroso com o Senhor. E Ele acalma o nosso espírito. Ele fala conosco ali. E então a gente vai para os desafios da vida. Percebem que muitas questões é a gente que está errando. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Enchendo-nos do Espírito, o fruto do Espírito de domínio próprio vai estar conosco. Até porque, meus irmãos, tudo que o inimigo quer é nos tirar do equilíbrio. Vocês querem ver? Vou falar só um exemplo aqui, em relação à nossa identidade. O inimigo não quer que a gente acredite no real, que nós somos filhos amados, que Deus está conosco, que Ele nos guia o tempo todo e nós podemos descansar nele. Não. O inimigo ou quer nos manter lá embaixo, eu sou um fracassado, eu não presto, eu não valho nada, eu não consigo. E daí muitos quadros de depressão. Ou ele quer nos manter lá em cima, eu sou o melhor. Eu me basto, vejam como eu sou glorificado, vejam como eu sou, não há ninguém melhor que eu nisso, anda comigo que você está bem, não é assim?
O inimigo gosta de dar combustível ou para o nosso orgulho ou para a nossa queda. Melhor de tudo é a gente andar no equilíbrio com o nosso Senhor. Se você disser, tá bom, vou fazer isso, mas francamente eu preciso de ajuda. Perto está o Senhor para te ajudar. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Meus irmãos, já falamos isso aqui uma vez, nem toda ansiedade é pecado. A gente precisa de um pouquinho de ansiedade para levantar da cama de manhã, isso não tem problema. Antes de tudo, a ansiedade é uma emoção, como o medo, como a tristeza, como a ira. Um pouquinho de tristeza a gente precisa, porque diz a palavra de Deus, a tristeza no coração, um pouquinho dela controlada, nos faz refletir melhor. Com a tristeza se faz melhor o coração. Um pouquinho de ira nos faz mostrar que nós estamos irados com o pecado. Um pouquinho de medo nos faz atravessar essa rua sem olhar para os dois lados, é autoprotetivo. Isso só não pode sair do equilíbrio. Por isso a Bíblia fala, não temas, irai-vos e não pequeis. A ansiedade do mesmo jeito. Jesus lá estando na ceia, disse aos discípulos, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha partida. Essa ansiedade de friozinho na barriga está tudo certo. Mas quando a ansiedade nos domina a ponto de nos paralisar ou de nos levar para trás, essa ansiedade precisa ser cuidada, colocada no lugar dela. E é para essa ansiedade que a palavra de Deus fala assim, ó, vamos dar um jeito? Então, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ser conhecido não é só dizer a Deus, Deus, estou ansioso. Deus, me ajuda, eu estou esbaforido. Ser conhecido é dar o controle da sua vida ao Senhor. Em outras palavras, é lançar sobre Ele a vossa ansiedade. É dizer, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, colocando as minhas petições, o meu coração, os meus anseios, os meus desafios, tudo ao Senhor e descansando no Senhor. É fazer isso pela oração e pela súplica. Quando a gente fala de súplica, supplicare no original, quer dizer dobrar-se. Então, como é que a gente cuida da nossa ansiedade? Nos dobrando o nosso coração ao Senhor, em oração, em petição e em gratidão, ações de graça. De vez em quando algum paciente me pergunta, doutor, e se eu tiver uma crise de pânico, estiver num lugar, não tiver remédio, o que eu faço? Você vai respirar lenta e profundamente, e vai pegar os seus pensamentos e vai levar ao Senhor em petição. Descansa nele, deixa o Senhor acalmar, aliviar o seu coração. Deus faz isso, e a sua crise vai passar. A palavra de Deus já está dizendo. Paulo ensina e ele fala, quando a gente faz isso, o que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Você já esteve no meio de uma guerra e mesmo assim o seu coração estava em paz? Ah, como é bom isso, não é? É uma paz que a gente não explica. Não explica. Até porque, meus irmãos, nem tudo na vida a gente tem explicação. Às vezes a gente passa por coisas e fala, eu não entendo por que isso foi acontecer. Eu não consigo entender por que eu agi assim. Olha Jó dizendo, por que isso aconteceu comigo? Eu não fiz aparentemente nada de errado. Então nem tudo vai caber no nosso entendimento, mas a paz mesmo assim pode morar em nós. E essa paz só vem quando a gente dobra
o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. E Paulo continua, dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo já sabia, lá atrás, antes da medicina, da filosofia, da psicologia, dizerem que os pensamentos nossos às vezes saem do eixo. Isso é um problema, especialmente dentro dos quadros de ansiedade. Paulo já dizia ali, cuide do seu pensamento. Porque às vezes a gente é escravo dos nossos pensamentos, não é não? Às vezes os pensamentos ficam ali ruminando coisas, tentando convencer de coisas que a gente sabe que não são verdade. Então, meus irmãos, é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que sobrevém à nossa mente. Vou dizer uma coisa importante: a gente não tem o controle do que chega à nossa mente, mas a gente pode ter o controle daquilo que a gente quer que fique nela. Por isso Paulo diz, deixe na sua mente tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. É isso, o resto joga fora. Simples assim. Quando a gente vai lá no Salmo 77, esse salmo foi um salmo que foi compartilhado aqui em uma quarta-feira, se não me engano. A gente vê o salmista tendo problemas com os pensamentos dele. Ele diz assim: eu lembro-me lá de trás, do passado, nos dias de outrora, trago às lembranças aqueles dias, e olha, eu fico pensando no meu íntimo, Deus está me rejeitando para sempre? Acaso Ele cessou a graça dEle? Ele deixou de ser benigno? Ele caducou as suas promessas? Olha os pensamentos da pessoa, e vão levando ele a pensar nisso, a ponto dele dizer assim, Deus esqueceu de nós, mudou-se a destra do Altíssimo. Aí passa um pouco, ele muda os pensamentos, e ele fala assim, não, peraí, quando eu considero as obras de Deus e as maravilhas de Deus, eu vejo quanto que Deus é grande, quanto Ele é benigno, eu não preciso ficar lamentando. Foi exatamente isso que aconteceu com Jeremias, lá na cidade de Jerusalém. Jeremias chegou na cidade, viu a cidade toda quebrada, o povo maltrapilho, passando fome. A fome era tão grande que descreve o texto que as mulheres se alimentavam dos próprios filhos para não morrerem de fome. Olha que lástima. E aí Jeremias começa a reclamar. Como já solitária essa cidade outrora populosa. Começa a reclamar disso e daquilo e daquilo. Esse é o livro de Lamentações. Mas aí chega no capítulo 3, versículo 21, Jeremias parece que dá um clique, ele fala, o que eu estou fazendo? Tem alguém que é muito maior do que isso aqui tudo, Criador dos céus e da terra. Então eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque as misericórdias dele não têm fim, elas se renovam todos os dias. Percebem o que Jeremias fez? Ele tirou os olhos das circunstâncias e colocou os olhos em Deus. Os pensamentos mudam quando a gente faz isso. Não à toa a palavra de Deus diz para a gente levar cativos os nossos pensamentos à obediência a Cristo. Essa é a ideia, meus irmãos. Então, cuidemos dos nossos pensamentos, porque muitas vezes os nossos sentimentos vêm errados, porque os nossos pensamentos estão errados. E aí é uma cadeia que pode nos levar a pecados. Versículo 9, Paulo diz assim: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. É uma outra ferramenta, é a gente tomar cuidado com quem a gente anda, com quem a gente escuta. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes.
A quem você está pedindo conselhos, hein? Um conselho errado pode arruinar a sua vida. Pode destruir sua família, o seu casamento. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Faz muita diferença quando nós temos referências de pessoas tementes a Deus e com elas nós nos aconselhamos. Isso é para diminuir a nossa ansiedade mesmo, é para nos ajudar nas questões emocionais. Mas, meus irmãos, não há nenhuma dessas ferramentas, instruções ou orientações da palavra de Deus que seja mais importante do que aquela que Paulo usou para começar o capítulo. Mais importante de tudo é o que ele fala no versículo 1, quando ele diz assim: permanecei, deixa eu passar aqui, acho que não está indo, passa para mim, por favor. Permanecei firmes no Senhor. Olha, de novo, como a gente está cuidando do nosso coração, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Não tem nada nessa vida que seja mais fundamental do que nós não desviarmos do cuidado do nosso Deus. Eu quero ler uma coisa aqui para vocês, para a gente caminhar para o fim. Quando Luca, meu filho, entrou na barriguinha da mamãe dele, a gravidez foi ótima, correu tudo bem. E a gente sonhava com ele, foi tão bom, presente para nós. Depois, a Monique, minha esposa, perdeu 2 bebês. Foi um tempo difícil. Em seguida veio a gravidez da Mariana. E na 16ª semana, Monique passou mal, foi à médica e a médica disse assim: olha, você já está tendo contrações de parto, contrações para expulsar a bebê. Você vai para casa, nós vamos colocar uma medicação em você, seu marido é médico, a medicação intravenosa, e você vai ficar o tempo todo na sua cama. Você vai levantar no final da gravidez para ir no hospital, ou quando você precisar de ir ao banheiro só. E nós vamos pedir a Deus, para Deus segurar essa menina, porque nem o remédio tem uma ação efetiva nessa idade gestacional. Nós oramos, parentes oraram, família orou, amigos oraram, a igreja orou, tanta gente orou. E Deus foi segurando, dia após dia, a Mariana lá. No final da gestação, então, a gente já tinha certeza de que ela nasceria, e estava indo tudo bem. Eu escrevi essa pequena poesia para ela, que minha mãe achou semana passada lá. Eu falei: mamãe, leva essa poesia para mim, que eu quero terminar minha palavra com ela. Dizia assim: Mariana, minha filha, você nem nasceu ainda, mas já nos ensinou a andar mais uma milha, a orar mais, confiar no Pai, perseverar por dir mais. Você ainda nem nasceu e já é um milagre de Deus, um presente que Ele nos deu para cuidarmos com amor. Você nem nasceu ainda e já tem tanto valor. Dentro de nós já é linda uma herança do Senhor. Você ainda nem nasceu e mexendo diz que eu vou trazer já de uma vez muito amor e alegria para os 6-3 e um pouquinho de bagunça, talvez. Mas 2 coisas eu lhe peço. A primeira é que os seus olhos nunca saiam do Senhor, que Ele seja o seu refúgio, o seu conselho, o seu amor, dentro, fora, ao seu redor, que Ele seja o seu melhor. E o meu último pedido, faço como um bom amigo,
quando a luz dos olhos seus procurarem por alguém, ai meu coração, que ele seja um bom varão, muito gentil, temente a Deus, que lhe trate com carinho, com respeito e lealdade, sempre com fidelidade, honradez e mansidão. Mas até que chegue a hora, quem vai lhe levar à escola, carregar suas bonequinhas, lhe fazer muitas cosquinhas e poesias como esta, ser o braço que lhe empresta todo o amparo que precisa, ser o ombro que enxuga todo o pranto que lhe cai. É alguém não muito grande, mas de amor mais que gigante, seu querido e eterno Pai. Hoje é dia dos pais. Se a gente que é pai imperfeito, ama e cuida tanto dos nossos, quanto mais aquele que está lá. Deus é a nossa torre forte, Deus é o nosso amparo, nosso refúgio, nosso alicerce. Deus é aquele que nos tira lá do fundo do poço, que revigora a nossa alma, que cura todas as nossas dores, que nos aceita mesmo imperfeitos e nos conserta para vivermos perto do caráter de Cristo. Deus é aquele que nos ampara quando está faltando, que supre nossas necessidades, que nos corrige. Deus é aquele que nos ama tanto, que um dia Ele disse: meu filho vai morrer por aqueles que não merecem, porque eu quero eles comigo para sempre. Então, permaneça firme no Senhor, sempre, meu amado irmão. Aconteça o que acontecer com você, não desgrude do colo dele, não desgrude da presença dele. É Ele quem vai solucionar tudo o que você precisa e acalentar a sua alma. Você já disse a Ele hoje o quanto você o ama? Você já disse a Ele hoje, feliz dia dos pais? Então essa é a oportunidade. Nós vamos terminar, você vai orar agora e esparramar a Deus as suas palavras melhores, sinceras, em louvor, em gratidão, em amor a Ele. E logo em seguida eu vou orar, para a gente terminar e depois finalizar com o cântico, pode ser? Fique em pé. Diga ao Senhor quanto você o ama, declare-se a esse Pai maravilhoso. Pai querido, obrigado, porque o Senhor um dia nos adotou para sermos teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos acarinhou primeiro, porque a tua graça é melhor do que a vida, porque a tua misericórdia se renova todos os dias em nosso favor, mesmo quando a gente peca. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe no seio do teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho, que deu a vida por nós, para que o Senhor nos abraçasse para sempre, pela eternidade. Obrigado, Senhor, pelo Pai que o Senhor é. Nós somos pais tão imperfeitos, Deus. Nós erramos. Nós muitas vezes
Tocamos os pés pelas mãos, somos limitados, mas o Senhor é perfeito. Tudo que o Senhor faz tem bons propósitos. Tudo que o Senhor faz nos guia o coração para o melhor que vem do Senhor, para valores eternos. Muito obrigado, Paizinho. Nós te amamos tanto e queremos manifestar nessa manhã nosso imenso amor por Ti também, Senhor. Muito obrigado por tudo o que o Senhor é, por tudo o que o Senhor faz e fez por nós. Recebe, Paizinho, toda a nossa gratidão, recebe o nosso carinho nessa manhã, sincero. Obrigado por cuidar de nós em cada detalhe, Deus, da nossa vida. O Senhor presta atenção em cada coisa que às vezes a gente não vê. E o Senhor nos ajuda tanto. Louvamos muito o Teu nome nessa manhã, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus.